E aí, tudo bem? Depois de um mês de atraso, a Panini publicou o PDF do catálogo de outubro, novembro e dezembro de 2022. Mas o arquivo estava todo bagunçado, não tinha todos os lançamentos, simplesmente não dava para usar. Eu falei com o Leonardo Ravege, que é um cara muito legal, e ele me aconselhou a fazer o vídeo usando as informações do site mesmo. Então, vamos lá. Vou falar dos lançamentos clássicos de outubro, novembro e dezembro. Sei que os de outubro já saíram quase todos, mas é só pra gente não pular esse mês e ter tudo documentado aqui nos vídeos. Lembrando que a gente considera aqui materiais clássicos aqueles que foram publicados nos Estados Unidos até o ano 2000. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha, manda naquele grupo de WhatsApp da galera. Dessa vez começamos pela Marvel em outubro. Tem um material que passa raspando no nosso conceito aqui de clássico, mas é um dos materiais mais legais que a Marvel já publicou. Os Vingadores de Kurt Busiek e George Pérez. A Panini vai republicar o arco A Vingança de Ultron, um dos melhores dessa fase. Ultron invade a nação da Eslorênia e promove um massacre. Os Vingadores, claro, vão atrás para detê-lo. Foi essa história que inspirou o filme Era de Ultron. Esse material foi publicado nos Estados Unidos originalmente a partir de 1999, reúne as edições Avengers 0 e 19 a 22. Roteiro de Kurt Busiek, arte de George Pérez e Stuart Timonen. 120 páginas, R$ 62,90. Coleção clássica Marvel 39, a oitava do Quarteto Fantástico. Essa até já saiu, já li. Aqui tem a primeira aparição do Atuma, que aparece no novo filme do Pantera Negra. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1964. Reúne as edições Fantastic Four 32 a 36. Roteiro de Stan Lee, arte de Jack Kirby, 128 páginas, R$ 36,90. Coleção clássica Marvel 40, a sexta do Homem-Aranha. Já saiu também. Aqui ele enfrenta pela primeira vez o Magma e o Escorpião. Essas histórias saíram nos Estados Unidos a partir de 1965, reúne as edições de Amazing Spider-Man 28 a 31. Roteiro de Stan Lee, arte de Steve Ditko, 128 páginas, R$ 36,90. A saga dos X-Men 5 também já saiu, eu já li. Aqui tem a minissérie Kitty Pryde e Wolverine completa. A Kitty vai para o Japão após uma desilusão amorosa com o Colossus, mas se mete com uma organização mafiosa e o maligno sensei do Wolverine. O Logan também vai para lá para ajudar. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1984. Reúne as edições Kitty Pryde and Wolverine 1 a 6. Roteiro do Chris Claremont, a arte de Al Milgrom, 144 páginas, R$ 36,90. Surfista Prateado Juízo Final, já saiu também, mas eu ainda não comprei porque é uma edição mais cara, vou esperar um pouquinho. Aqui a gente tem uma graphic novel bem legal que nunca tinha sido republicada por Stan Lee e John Buscema. É da linha Grandes Tesouros Marvel, que é em tamanho bem maior, tem uma capa pôster. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1988, reúne as edições Marvel Graphic Novel 38, Marvel Fanfare 51 e Epic Illustrated 1. Roteiro de Stan Lee, arte de John Buscema, 128 páginas, R$ 199,90. A saga do Demolidor 8, penúltima com o arco da Innocente, mas já foi anunciado que a coleção vai continuar depois do fim dessa fase, mas vai passar a ser bimestral. Nesse volume, as últimas histórias desenhadas pelo Romita Jr. e o confronto final e psicodélico com o Mephisto. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1990. Reúne as edições Daredevil 280 a 285. Roteiro de Ann Nocenti, arte de John Romita Jr., Mark Bagley e Lee Wicks. 144 páginas. R$ 36,90. Agora vamos para novembro. Hulk de volta ao cinza. Depois que o John Byrne deixou o título do Hulk abruptamente após uma briga com Jim Shooter, a Marvel teve que criar às pressas uma continuação para situações que o Byrne tinha criado, mas o que eles acabaram fazendo foi desfazer tudo que o Byrne fez e fundir o Hulk de novo com o Bruce Banner. Mas nesse processo, o Hulk voltou a ser cinza, como ele era na sua primeira aparição em 1962. A fase do Hulk cinza duraria um bom tempo e marcaria o início da aclamada fase do Peter David nos argumentos.
Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1986, reúne as edições de Incredible Hulk 320 a 330 e The Incredible Hulk Annual 15. O roteiro é do Peter David, Al Milgrom e Danny Fingeroth. Arte de Al Milgrom, Saul Buscema e Steve Geiger. 296 páginas, R$ 134,90. Coleção clássica Marvel 41, Quinta do Homem de Ferro. Essa eu vou pegar, tem histórias há muito tempo não publicadas no Brasil. Nesse volume, o Ferroso enfrenta o Cavaleiro Negro e o Pensador Louco. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1965. Reúne as edições Tales of Suspense 70 a 78. Roteiro de Stan Lee, arte de Gene Colan e Don Heck. 128 páginas, R$ 36,90. Coleção clássica Marvel 42, sétima do Thor. Também quero essa, aqui tem a primeira aparição do Hércules. Essas histórias saíram nos Estados Unidos a partir de 1965. Reúne as edições Journey into Mystery 121 a 125. Roteiro do Stan Lee, arte do Jack Kirby, 144 páginas, R$ 36,90. Homem-Aranha As Tiras 4, mais um volume das clássicas tiras de Jornal do Aranha. Essas histórias saíram nos Estados Unidos a partir de 1983. Reúne a edição The Amazing Spider-Man, The Ultimate Newspaper Comics Collection, volume 4. Roteiro de Stan Lee, arte de Flor O'Derry e Fred Kaida, 320 páginas, R$ 199,90. O espetacular Homem-Aranha, edição definitiva 8, mais um volume agora das HQs clássicas do Aracnídeo. Aqui tem a icônica morte de Gwen Stacy. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos a partir de 1973. Reúne as edições The Amazing Spider-Man 119 a 133 e Marvel Team Up 12 a 17 e 19 a 21. Roteiro de Jerry Conway e Len Wein, arte de Gil Kane, John Romita, Ross Andru e Saul Buscema. 496 páginas, R$ 199,90. Mais Aranha, Homem-Aranha, as Graphic Novels, uma edição sensacional, com 4 Graphic Novels do Aranha. Vale muito a pena, especialmente pela que saiu em Marvel Graphic Novel 22, que tem desenhos sensacionais do Bernie Wrightson. Essas Graphic Novels saíram nos Estados Unidos a partir de 1986, reúne as edições Marvel Graphic Novel 22, 46, 63 e 72. Roteiro de Jerry Conway, Bernie Wrightson e Charles Vess. Arte de Bernie Wrightson, Charles Vess e Alex Saviuk. 272 páginas, R$ 114,90. A edição mais esperada não só desse catálogo, mas a mais esperada desde que eu criei aqui o canal é sem dúvida o ônibus da Tropa Alpha por John Byrne. Eu fiz um vídeo sobre esse ônibus recentemente, dá uma olhada aqui no card. Essa edição vai reunir as 28 edições da Tropa escritas e desenhadas pelo Byrne, um dos materiais mais geniais que eu já li da Marvel, mais a edição 29. Se você ainda não leu todo esse material, você precisa ler. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos a partir de 1983, reúne as edições Alpha Flight 1 a 29 e algumas páginas de Secret Wars 2, 4. O roteiro e a arte são do John Byrne, mas tem também algum material do Bill Mantlo, Mike Mignola, Jim Shooter e Al Milgrom. 752 páginas, R$ 294,90, mais esse mês todos os ônibus estão com 20% de desconto no site da Panini, então está saindo por R$ 235,92. A saga dos X-Men 6, também fiz um vídeo falando sobre o que tem nessa edição, dá uma olhada nesse card aqui. Os X-Men enfrentam os espectros, Rachel Summers descobre que a sua mãe Jean Grey morreu nesse passado para o qual ela viajou e o feiticeiro Kulan Gath transforma Nova York em uma terra de bárbaros. Essas histórias saíram nos Estados Unidos originalmente a partir de 1984, reúne as edições The Uncanny X-Men 187 a 190, Marvel Team Up 150 e Marvel Treasury Edition 27. O roteiro é do Chris Claremont e Louise Simonson, a arte é de John Romita Jr. e Greg LaRocque. 144 páginas, R$ 36,90.
A saga do Demolidor 9, final da fase da Innocente. O mercenário assume o lugar de Matt Murdock como Demolidor e traz o caos para Nova York. Essas histórias saíram nos Estados Unidos originalmente a partir de 1990, reúne as edições Daredevil 286 a 291 e Marvel Holiday Special 2. O roteiro é da Innocente, a arte é de Lee Wicks, Greg Capullo e Kieron Dwyer. 152 páginas, R$ 39,90. Agora dezembro, Vingadores Eternamente vai ser publicada novamente em Marvel Essenciais. É bem apropriado essa edição sair agora porque a gente acabou de perder o talentosíssimo Carlos Pacheco. Eu tive a honra de pegar o autógrafo dele em uma dessas CCXP aí. Essa saga tem roteiros excelentes de Kurt Busiek e é uma saga para fã raiz de Vingadores porque aborda muito a complexa cronologia da equipe. E os desenhos do Pacheco são um espetáculo à parte. A minissérie Avengers Forever foi publicada originalmente nos Estados Unidos a partir de 1998, reúne as edições Avengers Forever 1 a 12. Roteiro do Kurt Busiek, arte de Carlos Pacheco, e a Panini também acredita aí Jesus Merino e Roger Stern como autores. São 312 páginas, R$ 139,90. Também vai ser republicada em Marvel Essenciais Desafio Infinito, a saga em que o filme Guerra Infinita foi baseado. Eu já tenho ela, também já tenho Vingadores Eternamente em outros encadernados, mas as duas são obras, como o próprio título desse selo diz, essenciais. Thanos obtém as 6 joias do infinito e resolve usá-las para exterminar metade da vida no universo e assim agradar a sua amada, a morte. Infinity Gauntlet foi publicado originalmente nos Estados Unidos a partir de 1991, reúne as edições Infinity Gauntlet 1 a 6 e um monte de extras. Roteiro de Jim Starlin, arte de George Paris e Ron Lim, 272 páginas, R$ 114,90. Coleção Clássica Marvel 43, nona do Quarteto Fantástico, a volta do Quarteto Terrível e do Doutor Destino. Eu tô pegando essas do quarteto, mas logo vai chegar numa fase que a Salvat e a Panini já publicaram. Aí eu vou parar e volto quando retornarem as que eu não tenho. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1965. Reúne as edições Fantastic Four 37 a 41. O roteiro é de Stan Lee, a arte do Jack Kirby, são 128 páginas por R$ 36,90. Coleção Clássica Marvel 44, Quinta dos Vingadores. Eu queria que tivesse mais volumes dos Vingadores nessa coleção. Nesse volume, Hank Pym retorna para a equipe, mas agora como Golias. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1965. Reúne as edições Avengers 23 a 28. O roteiro é de Stan Lee, a arte é de Don Heck e John Romita, 144 páginas, R$ 36,90. Conan o Bárbaro, a Era Marvel 5, quinto ônibus das histórias do Conan pela Marvel. Nesse volume começa uma nova fase do Cimério por J.M. DeMatteis. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1980. O roteiro é de J.M. DeMatteis, Bruce Jones e Roy Thomas. A arte é do Gil Kane e do John Buscema. São 1048 páginas, R$ 409,90, mas esse mês está com desconto por R$ 327,92. Os Fabulosos X-Men, edição definitiva 4. Esse texto aí dos Illuminati que está aparecendo não tem nada a ver, isso aí é erro da Panini, tá? Isso aqui é a edição definitiva 4 dos X-Men. Quando a gente achou que o próximo volume dessa coleção já seria a segunda gênese dos X-Men, com Wolverine e companhia, a Panini resolveu publicar um volume só com as aparições dos X-Men originais em outras revistas antes de Giant Size X-Men 1, no período do cancelamento, né, da primeira fase de Uncanny X-Men, até antes de começar a próxima fase, que é em Giant Size X-Men. Eu fiquei tentado a comprar essa edição porque eu queria muito ler a história dos Defensores, em que o Magneto é transformado em um bebê, que é uma história que tem uma certa importância, é bastante citada aí no futuro dos X-Men, mas quase todo o resto que tem nesse volume eu já tenho, então eu não vou comprar. É muita grana, né? Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1970. Reúne as edições X-Men Annual 1 e 2, X-Men 67 a 93. Essas histórias foram republicações, eu não sei bem o que a Panini vai publicar que tem nessas edições aí.
Amazing Spider-Man 92, Incredible Hulk 150, 161, 172 e 180 a 182, Giant Size Fantastic Four 4, Defenders 15 e 16, que é aquela história que eu falei do Magneto, Marvel Team Up 23, Captain America 172 a 175 e uma edição de Avengers que a Panini não colocou que número é no site, mas é um encontro com os X-Men que a própria Panini já publicou. Os roteiros são do Len Wein e do Steve Englehart. A arte é do Gil Kane, Herb Trimpe, Sal Buscema e Tom Sutton. 512 páginas por R$ 214,90. E a saga dos X-Men 7. Em breve eu vou fazer um vídeo com detalhes do que tem nessa edição, mas já adianto que eu tô meio pé da vida com a Panini, porque aqui só tem 2 histórias da mensal dos X-Men, o resto são histórias tapa-buraco e uma delas foi publicada há pouco tempo, pelo que eu entendi aí na descrição. Uma história da Fênix que saiu num encadernado aí. As edições que valem a pena nesse encadernado são o fim do arco com o Kulan-Gath e os X-Men enfrentando o pai do alienígena Warlock, o Magus. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos a partir de 1985, reúne as edições The Uncanny X-Men 191 e 192, Bizarre Adventures 27 e Marvel Fanfare 40. Roteiro do Chris Claremont, arte de John Romita Jr., Dave Cockrum e Steve Leialoha. 144 páginas, R$ 36,90. Agora vamos para DC em outubro. Lendas foi republicado na coleção Grandes Eventos DC. Eu já tenho essa saga em outro encadernado, mas eu adoro e recomendo. Além de ter desenhos do John Byrne, é aqui que surge a Liguinha, a primeira Liga da Justiça pós-crise, e o Esquadrão Suicida também pós-crise. Legends foi publicada nos Estados Unidos originalmente a partir de 1985, reúne as edições Legends 1 a 6. Roteiro é do John Ostrander e Len Wein, a arte é do John Byrne, são 160 páginas por R$ 74,90. A saga do Superman 19, Superman retorna a Metrópolis após o exílio. A Panini avisou que as vendas dessa coleção caíram depois que acabou a fase do Byrne e que agora ela vai passar a ser bimestral. Eu fui um dos que parei depois do fim da fase do Byrne, desculpa aí, viu, moçada? Essas histórias saíram dos Estados Unidos originalmente a partir de 1989, reúne as edições Adventures of Superman 456 e 457, Action Comics 643 e 644 e Superman 34 e 35. O roteiro é de Dan Jurgens, a arte é de George Pérez, Jerry Ordway e Carey Gamble. São 144 páginas, R$ 39,90. A saga do Batman 19, Tim Drake começa a atuar como Robin e tem a sua primeira aventura solo. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos originalmente a partir de 1991. Reúne as edições Robin 1 a 5 e Batman 458. O roteiro e a arte são de Alan Grant, Chuck Dixon, Norm Breyfogle e Tom Lyle. São 144 páginas, R$ 39,90, mas no dia que eu tô gravando tá com desconto lá no site da Panini, por R$ 27,93. A saga da Liga da Justiça 3, um anjo chamado Zauriel pede ajuda da Liga para impedir o apocalipse. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1997. Reúne as edições JLA Tomorrow Woman 1, JLA 6 e 7 e JLA Paradise Lost 1 a 3. Roteiro de Grant Morrison e Mark Millar, arte de Ariel Olivetti, Howard Porter, Tom Peer e Yannick Paquette. 144 páginas por R$ 39,90. Agora novembro, a saga do Batman 20, um conto com as mulheres duronas de Gotham estrelando a Mulher Gato. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos originalmente a partir de 1991, reúne as edições Batman 459 a 464. Roteiro de Alan Grant, arte de Norm Breyfogle, 144 páginas, R$ 39,90. A saga do Superman 20, surge a Fortaleza da Solidão pós-crise e Máxima quer se casar com um Homem de Aço. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos originalmente a partir de 1989. Reúne as edições Adventures of Superman 458 e 459, Action Comics 645 e 646 e Superman 36 e 37. Roteiro de Dan Jurgens e Keith Giffen, arte de George Pérez, 144 páginas por R$ 39,90.
A saga da Liga da Justiça 4, LJA e Wildcats juntos. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1997. Reúne as edições JLA 8 a 10, JLA Wildcats e JLA Secret Files 2. Roteiro de Grant Morrison e Mark Miller. Arte de Howard Porter, Oscar Jimenez e Val Simix. 144 páginas, R$ 39,90. Hitman Volume 3. Esse é o último volume de Hitman que a gente considera aqui clássico. A gente chegou nessa edição que vai sair aí ao ano 2000. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1999. Reúne as edições Hitman 34 a 50 e Hitman 1 Million. Roteiro de Garth Ennis, arte de John McCrea. 424 páginas, R$ 179,90. E tem mais Wildcats. A Panini vai publicar todas as histórias da equipe criada por Jim Lee, escritas por Alan Moore. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1995. Reúne a edição Alan Moore Complete Wildcats. Roteiro de Alan Moore, arte de Jim Lee, Ryan Benjamin e Travis Charest. 392 páginas, R$ 169,90. E agora dezembro, a saga do Batman 21, histórias vinculadas à saga Armageddon 2001. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1991. Reúne as edições Batman 465, Batman Annual 15 e Detective Comics 622 a 624. Roteiro de Alan Grant e John Ostrander, arte de Jim Fern e Norm Breyfogle. 152 páginas, R$ 39,90. A saga do Superman 21, Brainiac e Metallo atacam. Histórias publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1989. Reúne as edições Adventures of Superman 460 e 461, Superman 38 e Action Comics 647 a 649. Roteiro é de Dan Jurgens e Roger Stern, a arte é de George Paris, 144 páginas, R$ 39,90. E o lançamento mais esperado da DC nesses meses é o ônibus da morte do Superman, que também gerou polêmica por ser o ônibus mais caro já lançado pela Panini. A monstruosa criatura chamada Apocalipse surge na Terra e sai destruindo tudo que vê pela frente. O Superman é a única esperança para detê-lo, mas será que o Homem de Aço encontrou um desafio que não consegue superar? Esse volume traz tudo, não só a morte, mas também o renascimento do Superman. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1992. Esse ônibus gigante reúne as edições Superman The Man of Steel 18 a 26, Justice League of America 69 e 70, Superman 74 a 83, The Adventures of Superman 497 a 505, Action Comics 684 a 692, Superman The Legacy of Superman 1, Supergirl and Team Luthor Special 1, Green Lantern 46 e News Time 1. Roteiro de Dan Jurgens, Louise Simonson e Roger Stern. Arte de Dan Jurgens, Jackson Juice, Jerry Ordway, John Bogdanov, Cal Castle e Tom Grummett. São 1.184 páginas por R$ 599, mas por enquanto está com desconto por R$ 479,20. Agora dá para comprar? E a saga da Liga da Justiça 5, Lex Luthor e Coringa criam a Liga da Injustiça. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1997. Reúne as edições JLA 11 a 15. Roteiro de Grant Morrison, arte de Gary Frank, Greg Land e Howard Porter. 144 páginas por R$ 39,90. É isso aí, várias dessas edições estão à venda ou em pré-venda na Amazon. E fique esperto que já tem Black Friday antecipada rolando lá, então tem bastante coisa com uns ótimos descontos. Vou deixar os links na descrição. Compra pelo meu link que você dá uma ajuda aqui pro HQ. Falou, moçada, a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Até lá!